Boa noite para todos. Nós estamos iniciando mais uma live. Esta que tem sido uma live de estudo bíblico. Espero que você que vai estar aí se conectando a essa live possa ser abençoado nesta noite de estudo, né? Então é muito bom poder estar junto com você, comunicando esta oportunidade, né, de nós aprendermos um pouco mais. Nós estamos esperando os nossos alunos a chegarem nessa live, e à medida que você vai chegando, você vai dando aí uma boa noite, vai acenando, e nós vamos ter a oportunidade de estudar um pouco mais da palavra de Deus, né? Nós temos realizado esta live toda sexta-feira. Aqueles que vão chegando, vai nos falando aí como é que está o nosso áudio, se está tudo bem, e a nossa expectativa é que você possa aproveitar ao máximo o estudo. E desde já, então, nós queremos dar boas-vindas a você que está aí participando conosco dessa que é a nossa live de estudo. É muito bom poder compartilhar, tendo em vista que na semana passada nós não conseguimos realizar a nossa live, mas enviamos o estudo para os irmãos. Então, você já está aí com o estudo em mãos, e a nossa orientação foi a seguinte: se você não quiser imprimir este estudo que foi enviado na semana passada, você poderia abri-lo em um computador ou em um smartphone para você estar acompanhando o estudo, porque o material que nós enviamos na semana passada foi um material estilo slide. E uma vez sendo assim, é um material com colorido, material que trabalha com mapas, né? As informações, para que você pudesse ter assim um conhecimento maior. Por quê? Porque os assuntos que nós estamos tratando, embora existe uma finalidade com esse estudo, né? E nós já temos sempre falado que a finalidade desse estudo é nós fazermos uma viagem pela Bíblia e poder ter a percepção que em todo o contexto bíblico há um fio condutor de cor escarlate nos conduzindo a Cristo. Mas, como nós mesmos falamos, a Bíblia também vai relatar vários fatos da história, né? E estes fatos, de certa forma, eles acontecem, e nós temos tido a oportunidade de, através da história, ver quanto Deus, no controle de toda a história, ele vai agindo para cumprir o seu propósito. Então, quando nós enviamos o estudo para os irmãos, aqueles slides, né? É justamente para você ver, você poder ter em mãos o material para você ver em uma linha cronológica os acontecimentos. Porque quando nós olhamos para a história, principalmente do povo de Israel, são muitos acontecimentos. E se nós não tivermos estes acontecimentos bem organizados na nossa mente, nós vamos ter dificuldade de ter um entendimento maior no contexto do Novo Testamento. Então, como nós já falamos, você está aí com o material em mãos, eu espero que você possa estar aproveitando desse material. Aqueles que de repente perderam alguma coisa, pode estar falando comigo, entre em contato comigo pelo WhatsApp, que eu terei prazer em poder atendê-lo
naquilo que tiver ao nosso alcance, ok? Então, eu sempre tenho dito também que é preciso que você tenha os outros estudos em mãos para nós fazermos possíveis anotações e termos assim um entendimento maior. Então, como nós ficamos, de certa forma, quase que 2 semanas, né? Um espaço de quase 2 semanas sem nos falar, eu quero fazer aqui uma recapitulação para que você possa estar sintonizado com a história e entender que a cada encontro que temos na sexta-feira é com a ideia de nós caminharmos, darmos alguns passos em direção ao que acontece lá no Novo Testamento. E nós estamos praticamente chegando já. E como tenho destacado também, nós temos passado por cima de muitos assuntos. Mas, quem sabe, numa outra oportunidade, nós vamos destacar estes outros assuntos que também são pertinentes, são importantes, são valiosos para o nosso aprendizado. Então, voltemos então ao raciocínio do nosso estudo. Nós iniciamos falando que Deus identifica aquele que é um remanescente fiel, aquele que permanece fiel a ele. Em toda a história da humanidade, sempre houve alguém fiel a Deus. E aí nós falamos sobre o início, né, daqueles que permaneceram fiéis, e você tem aí o estudo em suas mãos, você pode recapitular. Chega um momento então que Deus chama um homem para que ele pudesse sair da sua parentela e faz ali uma promessa a este homem. Faz um pacto e junto a esse pacto uma promessa. E este homem é Abraão. E aí então nós comentamos que a partir de um episódio com Abraão é que surge o termo hebreu. E aí falamos que o termo hebreu também está relacionado ou tem um significado com aquele que atravessa o Rio Jordão, principalmente, né? Porque Abraão, ele era arameu, vivia em Ur dos Caldeus, e ele vai naquilo que nós chamamos, ele faz um movimento, ou aquele movimento em que nós chamamos de crescente fértil, é o movimento que Abraão faz do deslocamento, quando ele sai de Ur dos Caldeus e faz então essa peregrinação, e ele vai para a Palestina, que é a terra que Deus promete a ele e ao seu povo, porque dele sairia uma grande nação e ele seria pai de nações. E aí nós vemos que em Abraão Deus cumpre essa promessa em Isaac, Isaac em Jacó, Jacó com seus filhos. Eles entram na terra prometida depois de passarem por um período longo ali no Egito. Então nós estamos remontando a história novamente para isso ficar fresco na sua cabeça. Falamos que eles entram como família no Egito e saem como um povo. Uma vez então que eles saem, que é o Êxodo, eles chegam, depois de 40 anos, à terra prometida. Eles entram em Canaã. Ali em Canaã, eles dividem as terras, como já explicamos, e eles têm um período que surge os juízes e depois tem um período dos reis. O primeiro rei é Saul, o segundo rei é Davi, o terceiro rei é Salomão, e depois de Salomão o reino é dividido. Então todo o reino é dividido. O reino é dividido em 2 partes. Uma parte fica com o filho de Salomão, Roboão, e a outra parte fica com Jeroboão. A parte que fica com o filho de Salomão, Roboão, é o que nós chamamos de reino de Judá, ou reino do sul. E a parte que fica com Jeroboão é o reino de Israel, que também conhecemos como reino do norte.
ok? Então, tendo esse conhecimento, nós falamos também que estes reis, eles foram, de certa forma, desobedecendo a Deus, levando o povo a tomar atitudes que desobedeciam a Deus. E muitas vezes influenciados pelos povos vizinhos a adorar outros deuses. Então nós vamos perceber que naquela linhagem dos reis que reinaram sobre Judá, nós também falamos que foi um reino que durou mais do que o reino de Israel. O reino de Israel teve os seus reis, e nós falamos que o Império Assírio, que foi o segundo grande império que surgiu na história, primeiro, o Império Egípcio. O segundo, o Império Assírio. Então, o Império Assírio ataca o reino de Israel e consegue, então, dominar o reino de Israel. E agora, tendo o reino de Israel sob o seu domínio, nós falamos no nosso estudo que ele dispersa, ele mistura. Quando eu digo ele, eu me refiro ao reino assírio, ao Império Assírio. Ele traz pessoas de outros lugares. Então, você que tem aí o seu slide, nós enviamos o slide, nós vemos lá o Império Egípcio, depois o Império Assírio, e o Império Assírio tem então agora a oportunidade de dominar o reino de Israel. E eles trazem então pessoas de outras localidades e levam também dessa região para outros lugares. Então eles causam uma mistura no que nós chamamos do Reino do Norte, do que nós conhecemos como o Reino de Israel. Então você recebeu aí o mapa em que mostra os domínios do Império Assírio. E nós falamos também que o reino de Judá, que durou maior tempo do que o reino de Israel, ele foi atacado pelo Império Babilônico, que foi o terceiro império que surgiu. Então, ele foi atacado e foi, de certa forma, também dominado pelo Império Babilônico. Então, o Império Babilônico tem uma postura diferente do Império Assírio. Eles dominam o reino de Judá e eles vão fazendo o que na concepção deles era a forma administrativa do Império Babilônico. Eles levam toda a riqueza, depois eles levam também um grupo de pessoas que, de certa forma, eles entendiam ser pessoas inteligentes, capazes, que poderiam contribuir para o império. Então eles levam cativos, levam para a Babilônia. E aí nós falamos então que no desenrolar da história, nesse momento em que o Império Babilônico está dominando o reino de Judá e deixou lá no reino de Judá aquilo que eles entendiam que não prestavam para eles, tanto se tratando de coisas como de pessoas. E nesse período da história, então, com o desenrolar da história, vai surgir um novo império, que é o que nós chamamos de Império Persa, ou o Império Medo-Persa. Você também recebeu aí o slide falando sobre esse novo império, ou este que nós chamamos de quarto grande império, ou quarto império, que é o Império Persa ou Medo-Persa, também identificado assim. Este império domina, veja bem, que é cada império sobrepondo o antecessor. Então o Império Medo-Persa domina o Império Babilônico, e aonde o Império Babilônico dominava, passa então a ser dominado pelo Império Persa. Tendo agora
o reino de Judá, estando sobre os domínios do Império Medo-Persa, Deus, como aquele que domina a história, faz com que o imperador persa dê ordens para que aqueles que estavam cativos pudessem voltar e começar a reconstrução de Jerusalém, certo? Então eu quero fazer aqui um parêntese daquilo que nós estamos falando para você ter um entendimento e como que certas expressões ou certos termos vão surgindo na história e muitas vezes nós não damos conta sobre o surgimento dessas questões ou dessas expressões. Falamos sobre o termo hebreu, que surge lá com Abraão. Falamos também em nosso estudo, ou em um dos nossos estudos, que o termo ou a palavra Israel surge naquele momento em que Jacó tem o seu nome mudado pelo próprio Deus para Israel. Então, os descendentes de Jacó são os israelitas. E agora eles são identificados como um povo, como uma nação. Eu estou dizendo isso porque no desenrolar dessa história aqui, que nós estamos falando sobre o reino de Judá, vai surgir um termo muito conhecido, muito falado, que são o que nós conhecemos ou o que nós chamamos de judeus. Quem são os judeus? Para o nosso entendimento, judeus são aqueles que, de certa forma, são descendentes da tribo de Judá. Ok? Este seria, vamos pensar assim, o primeiro entendimento. Agora, eu estou dizendo isso porque quando o Império Persa autoriza o retorno de alguns para a reconstrução de Jerusalém, aí eu quero chamar a sua atenção. Eles retornam para reconstruir Jerusalém, e Jerusalém fazia parte do que nós chamamos de capital política e capital espiritual do reino de Judá. Então é muito importante nós termos esse conhecimento, sabendo que o reino de Israel, representado pelas 10 tribos, de certa forma havia sofrido uma mistura. E por isso nós explicamos que o reino de Israel foi dominado pelo Império Assírio, e o Império Assírio misturou. Já o reino de Judá não houve uma mistura. O reino de Judá, na verdade, permaneceram aqueles a quem os do Império Babilônico achavam que não tinham valor, e eles levaram aqueles quem eles achavam que tinham algum tipo de sabedoria, de ciência, de conhecimento. E agora então esse povo vai retornando aos poucos pela ordem do imperador persa. E agora eles voltam para Jerusalém. E são três retornos, ou 3 comitivas que retornam. E nós falamos nos nossos estudos que os personagens que, de certa forma, eles sobressaem nesse período de retorno, Zorobabel, Esdras e Neemias. Então eles retornam para reconstruir a capital, Jerusalém. E eles, quando retornam para reconstruir a capital, Jerusalém, eles retornam naquela perspectiva de que eles ainda são um povo puro. Ou seja, eles são os descendentes daquele mesmo povo que saiu lá do Egito. É por isso que quando nós fizemos um estudamos o Salmo 91, nós falamos que o Salmo de número 90,
ele inicia o que nós chamamos dos salmos da segunda comunidade, porque a segunda comunidade é aqueles que estão retornando do cativeiro para a reconstrução de Jerusalém. E eles iniciam o salmo, ou eles iniciam esse livro, né, ou os salmos da segunda comunidade, com o salmo de Moisés, que é o salmo 90, para confirmar que eles realmente são aquele povo, ou o mesmo povo. Daí, então, você vai entender o surgimento da questão dos judeus, porque eles voltam para o que nós chamamos da capital política e espiritual do reino de Judá. Ou seja, eles retornam para o território da tribo de Judá. Então, eles estão agora recomeçando a construção, ou reconstruindo, né, melhor dizendo, e também recomeçando uma nova sociedade naquela área. Então perceba você que nesse contexto nós vamos agora nos deparar com essa expressão, com a expressão que de certa forma os denominam como judeus, porque eles eram de Judá, retornam para reconstruir Jerusalém, que é a capital do reino de Judá, e a partir daí então surge na pessoa de Esdras, principalmente, aqueles que de certa forma vão formatar o que nós conhecemos hoje como uma religião chamada judaísmo. Vai organizar de forma melhor o pensamento do judaísmo. Então, quer dizer, se no primeiro momento é reconhecido como judeu aquele que é da tribo de Judá, agora, por conta desse contexto também, vão ser reconhecidos como judeus aqueles que professam a fé do judaísmo. Só para o seu entendimento, só para um esclarecimento. E aí nós falamos então e enviamos para os irmãos que agora esse período está sendo reconstruído, não só Jerusalém e os muros, mas eles estão tendo a oportunidade de construir uma nova sociedade, uma nova comunidade naquele lugar. Então, como nós enviamos para os irmãos, depois de algum tempo surge um outro grande império. Então você vai perceber que à medida que o tempo vai passando, vai surgindo os impérios. E um império vai sobrepondo o outro. Então, se aquela região do reino de Judá estava agora sob o domínio do Império Medo-Persa, vai surgir o quinto grande império, que é o Império Grego, com Alexandre o Grande. E eles então conseguem dominar o Império Medo-Persa e eles dominam aquela área ali do reino de Judá, que é também não só a área do reino de Judá, mas também a área do reino de Israel. Mas como essas áreas estão dominadas, e vale a gente destacar, é como se a área do reino de Israel estivesse sendo habitada por vários povos, e a área do reino de Judá estivesse sendo habitada por um povo que se autodenominava como um povo legítimo e puro. Por isso, então, você vai identificar no contexto do Novo Testamento a dificuldade dos judeus se relacionarem com os samaritanos, porque os samaritanos faziam parte do reino de Israel, justamente a parte em que o Império Assírio misturou com outros povos.
Então agora no cenário surge o Império Grego. E o Império Grego também tem a sua peculiaridade. Então veja que cada império tem uma característica. É claro que nós não estamos falando aqui de todas as características. Eu estou falando somente das características que de certa forma contribuem para o nosso entendimento do nosso estudo. Então falamos da característica do Império Assírio, falamos da característica do Império Babilônico, falamos da característica do Império Medo-Persa, e o Império grego tem uma característica, a característica de impor sobre aqueles que estão sendo dominados a sua língua. Por exemplo, o Império Grego então impõe sobre aqueles que estão sendo dominados a necessidade deles aprenderem a língua do império, no caso, a língua grega, certo? Então, no período do Império Grego, se hoje, nos dias atuais, nós sabemos que em todo o mundo, a língua que, de certa forma, é uma língua universal para comunicação em todo o mundo, é o inglês. No período do Império Grego, eles estavam, de certa forma, tentando impor que todos aqueles que estavam sendo colonizados ou escravizados ou em cativeiro deveriam falar o grego. É aí que surge, depois você poderá fazer a sua pesquisa particular, surge o contexto do que nós chamamos da tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego. E a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, eu já vou até te perguntando, eu acredito que você sabe que o Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, em sua maior parte, né? E agora, então, como os gregos estão dominando, eles começam a traduzir do hebraico para o grego. Então surge o que nós chamamos, e você poderá fazer essa pesquisa, a Septuaginta. A Septuaginta é a tradução do Antigo Testamento do hebraico para o grego, onde aproximadamente 70 ou 72, né? Existe aí uma discussão de quantas pessoas traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Então, aproximadamente 70 tradutores traduzem, então, do hebraico para o grego. Então, essa é uma marca que nós encontramos do Império Grego. Então, veja bem que nós estamos dando saltos para nós chegarmos aonde nós queremos. Mas nós estamos passando de um império por vez. Então, como você também recebeu, logo após o Império Grego, surge o que nós conhecemos como o Sexto Império. O Sexto Império é conhecido como o Império Romano. Então, eu vou fazer aqui uma parada proposital. Para quê? Para você ter o entendimento de que se nós estamos vendo a história e agora chegamos no momento em que quem está dominando aquela região onde o povo de Israel recebeu como herança é o Império Romano, você vai concordar comigo que nós já chegamos no que nós conhecemos nas páginas do Novo Testamento. Porque Jesus Cristo nasce em um período em que quem estava dominando aquela região era qual império? O Império Romano. Isso mesmo. Então, é nesse momento aqui que nós vamos ver a profecia se cumprir. Que profecia?
a profecia do que nós chamamos lá no início do nosso estudo de proto-evangelho. É o evangelho antes do evangelho. O evangelho é a boa nova, a boa notícia, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. E o proto-evangelho é o anúncio daquilo que Deus faria. Da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, nós chegamos em um contexto histórico, porque a história, ou os fatos, eles estão acontecendo dentro da história. Por isso que a história é relevante. Por isso que se faz necessário nós conhecermos o contexto histórico, porque as coisas elas acontecem dentro do contexto histórico. Então, se nós chegamos agora nesse momento em que quem está dominando aquela região é o Império Romano, nós chegamos num período em que Jesus nasce. E se Jesus nasce, os nossos olhos agora se voltam para os evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, se os nossos olhos agora se voltam para os evangelhos, porque é nos evangelhos que nós vamos perceber os relatos do nascimento de Jesus Cristo. E não só do nascimento de Jesus, mas de todo o ministério de Jesus, de sua morte, que foi crucificado, em uma cruz, e de sua ressurreição. Então, os evangelhos são a narrativa da vida de Jesus, dos acontecimentos com Jesus. Então, quando nós olhamos, por exemplo, para cada evangelho, o evangelho segundo Mateus, o evangelho segundo Marcos, o evangelho segundo João, o evangelho segundo Lucas, nós vamos observar que cada evangelista ali, eles têm um objetivo ao narrar sobre a vida de Jesus. E aí nós vamos identificar algumas verdades para o nosso estudo e para o nosso aprendizado. Então, só recapitulando, nós vimos que a expressão hebreu surge lá com Abraão, pela primeira vez, está relacionado àquele que atravessou, ou também relacionado a um parente de Abraão, que era Éber. Depois, com Jacó, surge a expressão Israel, onde o nome dele é mudado, e aquela família, que é a família de Jacó, que é a família de Israel, entra no Egito, sai uma nação chamada Israel. E agora, nós também sabemos que o termo judeu está muito relacionado à tribo de Judá. E após o cativeiro, relacionado também à questão da fé do judaísmo, ou a prática do judaísmo. Jesus então nasce. E quando nós olhamos para o Evangelho de Mateus, nós vamos observar no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus o que nós chamamos de genealogia. Então, eu quero fazer aqui uma observação que eu acho pertinente para o nosso estudo aqui. Existe uma coisa que nós precisamos aplicar no nosso estudo, não só neste estudo, em todos os estudos. Que muito mais do que importante, muito mais do que esses detalhes que muitas vezes nós falamos sobre quem era filho de quem, como que as coisas surgiram, muito mais importante do que esses detalhes aí é Cristo. Ou seja, todas essas coisas aconteceram e pela permissão de Deus também algumas coisas aconteceram, mas para que Cristo pudesse vir. Então, o nosso objetivo aqui é sempre voltado para Cristo.
não fiquemos apegados a detalhes, porque esses detalhes, eles não mudam a nossa vida. Eles podem até trazer conhecimento. Quem muda a nossa vida é Cristo. Dessa forma, então, nós vamos identificar no Evangelho de Mateus, no primeiro capítulo, uma genealogia. E eu não vou ficar aqui entrando nas questões de genealogia, porque as questões de genealogia, muitas vezes, elas dão um embaraço na nossa mente, né? O próprio apóstolo Paulo vai falar em uma de suas cartas que nós devemos evitar as nossas discussões sobre genealogia, num aspecto de que muitas vezes a pessoa ela quer provar por A mais B quem é quem. E Mateus, de certa forma, ele escreve querendo provar, querendo mostrar que Jesus era descendente de Davi. Se Jesus é descendente de Davi, Jesus é da tribo de Judá, como nós já havíamos falado lá no início do nosso estudo. E se ele é descendente de Davi, ele de certa forma, aquele que pela descendência de Davi tem direito ao trono. Então ele é rei. É nessa perspectiva que Mateus faz a sua abordagem no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus. Então, se você depois tiver a oportunidade, você vai ler e você vai perceber que Mateus tem essa preocupação de deixar alinhado para os judeus daquela época saberem que Jesus é descendente de Davi. Pois bem, quando nós olhamos para o Evangelho segundo Lucas, ele nos apresenta uma genealogia no terceiro capítulo. Ele apresenta uma genealogia. Eu estou procurando aqui no livro de Lucas em qual capítulo que ele apresenta o que nós conhecemos como a genealogia de Jesus. É isso mesmo, no terceiro capítulo, a partir do verso 23, certo? Eu estou tendo um pouquinho de dificuldade aqui, porque hoje eu estou com uma Bíblia diferente, sabe? E a gente, quando está com uma Bíblia diferente, a gente fica meio que perdido. Mas no Evangelho segundo Lucas, no terceiro capítulo, a partir do verso 23, nós vemos o evangelista apresentar uma genealogia de Jesus. E se você for um leitor cuidadoso, você vai perceber que a genealogia de Mateus, se comparada com a genealogia de Lucas, tem algumas diferenças. Aí você vai falar, mas como que pode isso, né? Ser diferente? Embora existam aqui algumas semelhanças. Mas a diferença que eu quero destacar é que na genealogia de Mateus, Mateus pega a genealogia de Jesus, falando que ele é da linhagem de Davi, e ele é da linhagem de Davi segundo Mateus, por Salomão, que era filho de Davi. Agora Lucas, ele faz uma abordagem um tanto quanto diferente. Ele faz sim uma abordagem de que Jesus é da linhagem de Davi, mas ele não usa por Salomão, mas ele usa por Natã. E quem é Natã? Natã foi também um dos filhos de Davi. Ou seja,
tanto pela linhagem de Davi por Salomão, quanto pela linhagem de Natã, Jesus é descendente de Davi. Alguns estudiosos no passado acreditavam que o Evangelho de Lucas tratava-se de uma genealogia de Jesus, mas abordando o aspecto da família de Maria, e a de Mateus abordando o aspecto da família de José. Mas este é um pensamento do passado que foi aceito por alguns estudiosos, mas atualmente os estudiosos eles não pensam dessa forma. Eles entendem que essa genealogia trata-se de uma genealogia de José. E aí você me perguntaria, mas como que José pode ser pai de Jesus se ele não foi aquele que, de certa forma, gerou? Porque nós sabemos, e a Bíblia assim nos ensina, que Maria concebeu do Espírito Santo. E como que José, então, pode ser pai de Jesus? Essa talvez seria uma dúvida, uma questão aí, uma pergunta que muitas pessoas têm, ou muitas pessoas gostam de fazer essa pegadinha, né? O entendimento dos estudiosos é que José ele se torna o que nós chamamos de pai legal, que era uma coisa muito comum no meio do povo de Israel, o pai legal. E Maria, então, ela é a mãe. Mas Maria também, ela é da tribo de Judá. E, de certa forma, da tribo de Judá, e alguns estudiosos até acreditam que ela é da linhagem de Davi. Então, se Jesus é filho de José, no quesito que nós chamamos pelo modo legal, Maria é mãe de Jesus, porque nela foi concebido pelo Espírito Santo o próprio Salvador do mundo. Explicando isso aí, nós vamos observar que por que Jesus não poderia ser o fruto do relacionamento de José com Maria? Mas antes de eu responder essa pergunta, eu quero só fazer uma observação que eu acho também pertinente. Por exemplo, se você pegar os escritos do apóstolo Paulo, e aí você vai observar que se Jesus não fosse realmente da linhagem de Davi, os judeus não acreditariam nos escritos de Mateus, os judeus daquela época. Tampouco o apóstolo Paulo, que era um judeu, e ele mesmo se apresenta como da tribo de Benjamim. Mas quando ele escreve, por exemplo, aos Romanos, no primeiro capítulo e no terceiro verso, você vai observar que ele vai falar sobre Jesus, descendente de Davi. Quando você pega o apóstolo Paulo escrevendo, por exemplo, a Timóteo, na segunda carta, no segundo capítulo, no 8º verso, ele vai ressaltar que Jesus é descendente de Davi. Então, não há em nenhum texto extra-bíblico o fato de que não aceitam que Jesus tenha a sua descendência em Davi. Agora, o judeu aceitar que Jesus é o Messias, aí é outra coisa, é diferente. Você entendeu? Eu vou repetir, eu vou te explicar de novo. O judeu não aceita que Jesus Cristo é o Messias, ou seja, o enviado da parte de Deus para a salvação.
Mas o judeu não contesta o fato de que Jesus é da linhagem de Davi. Ok? Então, tendo dito isto, nós vamos dar mais alguns passos. Então, falando um pouco sobre esse contexto que Jesus nasce, que é o contexto em que aquela região está sendo dominada pelo Império Romano. E aí eu vou chamar a sua atenção, e se você tiver a oportunidade depois, você vai buscar conhecimento em um mapa de Israel nos dias de Jesus. Então você vai observar que quando aconteceu o nascimento de Jesus, e aí eu vou explicar aquela pergunta, né, que eu fiz, não sei se era a sua dúvida. Por que Jesus não poderia ser nascido do relacionamento de José com Maria? Você, pela leitura bíblica, percebe que quando José ficou sabendo que Maria iria gerar um filho, ele ficou meio que preocupado, porque ele não teve nenhuma relação sexual com ela. E ele então recebe a informação que ela geraria do Espírito Santo. Então, José e Maria, eles têm que fazer o quê? Eles têm que retornar para a sua cidade de origem. Por que retornar para a sua cidade de origem? E aqui nós vamos entender agora. A cidade de origem de José é porque foi levantado a necessidade de fazer um censo, onde aqueles deveriam voltar para a sua cidade de origem e responder esse censo. Então, no contexto bíblico, nós sabemos que José e Maria, eles estavam numa região que nós conhecemos, que é a região da Galileia. Eles estavam em Nazaré, uma pequena vila, a Vila de Nazaré. Então eles estavam no que nós conhecemos, olhando para os mapas do Antigo Testamento, eles estavam lá na região do Reino de Israel, lá na parte norte do Reino de Israel, lá em cima. E agora, eles, quando eu falo lá em cima, eu falo na parte superior do mapa, ok? E agora eles precisam ir até Jerusalém. Por quê? Porque eles, sendo da tribo de Judá, eles tinham que se alistar-se, eles tinham que responder esse censo. E a tribo de Judá, onde estava a capital Jerusalém, então eles saem de Nazaré e se deslocam até Jerusalém, a região de Jerusalém, né? E ali nesse deslocamento, aproximadamente 150 quilômetros. Então eles da tribo de Judá, eles retornam para o recenseamento. E ali em Belém, nós sabemos que nasce o Salvador. Então por que José não poderia ser o pai? Porque nós sabemos que o Salvador deveria ser gerado do Espírito Santo. Porque nós temos o entendimento hoje que quando alguém, quando há uma relação, quando nós geramos filhos, nós, de certa forma, não transmitimos somente para os nossos filhos as nossas características físicas, a nossa característica intelectual, mas nós também transmitimos para a nossa descendência o pecado.
Então, Jesus Cristo nasceu sem pecado, porque ele não é fruto. Ele não é fruto. Quando você lê o Salmo de número 51, que também já estudamos, está lá no nosso canal do YouTube, Davi vai falar que ele foi gerado em pecado. Gerado em pecado não é que ele é nascido de uma situação pecaminosa. Não, porque ele, de certa forma, recebeu esta herança, que é a herança do pecado. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no 3º capítulo, verso 23, diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Ou seja, nós recebemos a herança do pecado, essa semente do pecado. Então, uma criança, ela nasce, e aí você vai concordar comigo, ela tem o que nós chamamos de um período de inocência. Mas aquela criança é um pecador ou uma pecadora em potencial. A semente está ali. E a seu tempo, a semente vai germinar e vai produzir frutos. Frutos que nos separam de Deus e que causam destruição pessoal e até da comunidade. Por isso, nós que temos o conhecimento da verdade, precisamos aprender que, quando recebemos Cristo, somos selados com o Espírito da promessa, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, no 1º capítulo, verso 13. E este Espírito há de gerar em nós o fruto do Espírito. Ou seja, se enquanto pecadores, enquanto temos a semente do pecado e essa semente gera frutos de injustiça, frutos que não glorifiquem o nome do Senhor, a ideia agora é que o Espírito Santo em nós há de gerar frutos que glorifiquem ao Senhor e frutos de justiça. Só isso daqui dá um sermão e tanto, tá bom? Quem sabe aí você faz uma anotação, quem sabe você vai fazer essas pesquisas aí, né? A semente do pecado e a semente do Espírito. A semente do pecado gera em nós algum tipo de fruto, mas a semente do Espírito gera em nós o fruto do Espírito, que de certa forma é a ação do Espírito de Deus agindo para moldar o nosso caráter. Irmãos, isso é muito profundo, tá? Se nós não entendermos a ação do Espírito do Senhor mudando o nosso caráter, é possível que nós, enquanto cristãos, não temos ou não tenhamos entendido quase nada a respeito da vida cristã. No domingo passado, falando aqui com os irmãos, nós tivemos a nossa escola bíblica dominical e eu tive a oportunidade de lecionar aos irmãos. E nós falamos ali sobre o fruto do Espírito Santo. Ou seja, as virtudes do fruto do Espírito Santo são virtudes que nós identificamos de forma completa e perfeita na vida de Jesus. Então, nós, enquanto seguidores de Cristo, e com essa semente do Espírito em nós, nós vamos produzir o fruto. Então, essa é a causa que Jesus Cristo não poderia ser gerado do próprio homem, mas gerado do Espírito. E agora, então, nesse contexto em que Jesus nasce ali em Belém, que é a região da Judéia, então, José e Maria saem da região da Galiléia, Nazaré, e eles vão para a região da Judéia. Região da Judéia está relacionada a Judá. E ali em Belém, Jesus nasce. E aí, no final do ano passado, fazendo um estudo sobre o nascimento de Jesus, eu
tive a oportunidade de imprimir o que nós chamamos de um texto cronológico do nascimento de Jesus. Vou depois disponibilizar para os irmãos que estão nos acompanhando aí no estudo. E olhando para o contexto do nascimento de Jesus, nós sabemos que José foi orientado, depois de um tempo, foi orientado pelo anjo que ele deveria sair, fugir daquela região, porque Herodes iria se levantar para tirar a vida de Jesus. Porque Herodes, ele faz então essa tentativa. Só para a gente recapitular aqui, e aí eu vou tocar num assunto que já tocamos lá no primeiro estudo, né? Daqui a pouco nós já estaremos encerrando o nosso estudo de hoje, tá bom? Mas os reis magos, eles vão à procura do rei. Na perspectiva dos reis magos, o rei está no palácio. E quando eles chegam no palácio, eles deparam com Herodes. Nós vemos a procura do rei. Herodes levou um susto. Mas que rei é esse? O rei dos judeus. Olha, quando vocês acharem esse rei, vocês voltem aqui, porque eu quero ir lá para adorá-lo. E aqueles reis magos, eles foram orientados, pela estrela, chegaram, adoraram o menino Jesus, e aí eles receberam a informação de um anjo que eles não deveriam voltar, e eles seguiram viagem. Herodes, percebendo isso, procura tirar a vida, então, de todas as crianças, tendo em vista que ele não sabia quem era esse menino que havia nascido. Está lembrado de que a matança de crianças acontece desde o início da história, quando antes do povo de Israel ser povo, existiam povos que sacrificavam filhos a deuses, e depois ali no Egito houve a matança de crianças. Olha só, da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, a necessidade de impedir ou de dificultar o nascimento dessa criança é visível no contexto histórico, no nosso conhecimento espiritual, como uma ação diabólica. No nosso conhecimento histórico, uma ação diabólica através da humanidade. Então a ideia é que essa criança não nasça. É não permitir que essa criança nasça. Mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Aleluia por isso, né? E então essa criança nasce, e agora José recebe a informação que eles deveriam também sair daquele lugar. E eles fazem o quê? Eles vão para o Egito. Eles se refugiam no Egito. E depois de um tempo ali no Egito, eles retornam. Não para Belém ou não para Jerusalém, mas eles retornam para Nazaré. Nazaré, que é uma vila. Então, se você olhar no mapa, você vai perceber que margeando, melhor dizendo, margeando o mar Mediterrâneo, esta faixa de terra era uma faixa de terra que era um caminho natural daqueles que iam da região da Palestina para o Egito. Então eles estão em Belém, vão ao Egito, se refugiam lá e voltam para a região, depois de algum tempo, da região de Nazaré, na Galileia. E ali Jesus Cristo passa parte da sua adolescência e juventude, e ali ele inicia o seu ministério. No nosso próximo estudo, na próxima semana, falaremos um pouco sobre o ministério de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Amém.